quando eu perdi minha filhinha. E geralmente a transformação ela vem a partir de um ponto de dor. Olá, meu precioso, olá, minha preciosa, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo, ao nosso canal Revitaliza Mentes. Este é o primeiro podcast, uma série de podcasts que nós vamos ter aqui com o intuito de propagação do evento, do treinamento Poder Transformador da Ação que vai acontecer aqui em Goiânia no dia 1º de fevereiro, já está logo aí, faltam poucos dias e toda a inscrição você pode fazer através do link que está aqui na bio. Desta feita nós estamos aqui com a Ellen, ela que vai ser aí uma das palestrantes que vai estar neste evento, ela vai estar falando um pouquinho para nós sobre o que ela vai entregar lá e está tudo sensacional, não é isso? Exatamente, Vaz. Estamos aqui com a nossa convidada hoje, a Ellen, e nós temos algumas perguntas a fazer para que o nosso público entenda melhor, para que você saiba melhor o que você vai receber, né, nessa imersão. E eu tenho uma pergunta para a Ellen que é, o que levou você para o desenvolvimento pessoal a ponto de querer ajudar outras pessoas também, né? De chegar a um nível em que você entendeu que o desenvolvimento pessoal despertou em você não só aquilo que você recebe disso, mas também para outras pessoas, né? Sim. Primeiramente, olá para você que está nos assistindo. É um prazer estar aqui. E eu acredito muito na transformação minha primeiro, para depois falar para o próximo. E geralmente a transformação ela vem a partir de um ponto de dor. Eu tenho certeza que você também, todos nós, temos algum ponto na vida em que faz assim, vamos mudar. E eu comecei essa jornada há uns 13 anos atrás, quando eu perdi minha filhinha. Ela nasceu e não sobreviveu. E no momento eu não consegui entender o que aquilo me traria, mas com o tempo foi aí que eu tive meu primeiro contato, que eu falo que eu voltei para mim. Foi o meu primeiro contato comigo mesma. E aí é lógico que no momento, no início não foi assim essa maravilha. Hoje falar é fácil, mas no momento que aconteceu foi muito difícil, muito doloroso. Hoje eu entendo quem passa por isso, mas foi um presente que Deus me deu. Gerar uma vida é um presente para qualquer mulher e não tê-la, né, devolvê-la para Deus, foi um presente. Por quê? Porque foi ali que eu tive contato comigo mesma. Foi ali que eu comecei a fazer terapia, foi aí que eu comecei a estudar, foi aí que eu comecei a transformação. E eu comecei a ver pequenas mudanças no relacionamento meu com os meus de dentro de casa, né, com meu marido, com a minha filha que eu já tinha e com o mundo, porque eu comecei a ver que eu precisava mudar para tudo em volta mudar. E eu comecei a perceber que pequenas mudanças geravam grandes efeitos ao meu redor. E eu comecei a perceber que não era o mundo que estava errado, era a minha visão de mundo que estava deturpada. E foi nesse momento que eu comecei a entender. Lógico que é uma jornada, não é do dia para a noite, a gente tem que embarcar nessa jornada e não parar mais. E aí foram sucessivas contatos com outros treinadores, com livros, com pessoas, a troca. Então, assim, hoje eu entendo assim, tudo que você me fala é um aprendizado. Então, eu estou disposta a aprender. E com esse aprendizado que eu tenho, estou disposta a ajudar outras pessoas. Então, foi assim que começou o início. Sim, dentro dessa jornada, né, que é o desenvolvimento pessoal, você encara então que essa perca que você teve, né, que foi dolorosa, foi o principal desafio que você enfrentou? Foi para mim o maior. Não foi a primeira pessoa que eu perdi na minha vida. A gente tinha vindo de umas sucessões perdas, né? Eu tinha perdido minha avó, o meu sogro, mas perder uma filhinha foi o maior desafio. E ali foi quando eu fui me colocada comigo mesma, porque é um ponto de que eu parei e perguntei. Primeira pergunta que a gente faz, por quê? E o que eu fiz? Então, o tempo todo eu ficava, o que será que eu fiz? E até esse questionamento com Deus, né?
Até o ponto que eu entendi, não é o que eu fiz, mas eu me senti à prova, eu me senti como Jó. E se Deus amava tanto a Jó a ponto de tirar tudo dele, então eu estou sendo à prova porque Deus me ama. E se Deus me ama, Ele quer usar isso para alguma coisa. Ele quer usar esse acontecimento para que eu me coloque à disposição para algo. É engraçado isso, quando a gente para pensar nisso, Júnior, o processo doloroso que a gente passa na vida, na maioria das vezes, ele serve para que a gente possa agir e buscar o nosso desenvolvimento pessoal, né? Foi isso que aconteceu na sua vida. Inclusive, eu vi uma frase esses dias atrás que as coisas boas geralmente vêm de momentos difíceis. A gente pensar, o carro veio de uma necessidade muito grande, a energia veio de uma necessidade grande, de momentos difíceis que uma pessoa estava passando, e falou, por que não facilitar isso? Isso, né? Até mesmo na natureza, né? A gente vê que para uma semente brotar, ela tem que estar dentro de um solo, e dentro de um solo não é um local confortável ali, né? Exatamente. Tá escuro, às vezes falta oxigênio, não sei, mas ela consegue É o ambiente, né? o O ambiente que traz ali os resultados, o ambiente próprio. E muitas vezes o ambiente próprio não é tão confortável, né? Como no caso da Ellen. Então, essas respostas que a Ellen trouxe já mostra que a ação dela em relação ao ambiente, esta ação, ela surge como uma ferramenta, né? Ela foi usada como uma ferramenta de transformação, né? Porque... Quais foram as ações que você trouxe na sua vida diante daquele ambiente de dor que foram usadas como ferramenta de transformação, porque é o tema da nossa imersão, né? O poder transformador de quê? Da ação. Todo mundo tem poder a partir do momento que age, né? Eu poderia ter ficado com uma coitadinha e usar isso como muleta e dizer... Vitimização, eu né? sou triste, eu sou infeliz... poderia usar para dizer assim, até no meu relacionamento, se não viesse um dia dar certo, é porque você não sabe o que me aconteceu, foi muito doloroso. Eu poderia ter ficado nesse ponto. Eu não prosperei, mas é porque você não entende, porque eu fui muito triste. É porque isso me aconteceu. Então, eu poderia ter ficado nesse ambiente. Mas, quando aconteceu, eu parei e conversava com Deus e falava, eu preciso entender o que isso quer me ensinar. Eu preciso aprender rápido, porque na vida, eu falo para os meus filhos, é igual escola. É dado o conteúdo e depois é colocado à prova. Se a gente não aprender, a gente vai ter que fazer o conteúdo de novo. Então, mediante esse momento de dor, eu me lembro que diversos momentos ali, né, na solitude, a gente conversando com a gente mesmo, o que eu vou aprender disso? O que eu vou aprender disso? O que eu vou tirar disso? O que Deus está me dizendo? E como eu posso usar isso para ajudar outras pessoas? Então, eu sempre pensava isso. Todo momento eu fiquei nisso. Então, não quis ficar na dor. Falava, não quero usar isso aqui como muleta, mas eu quero usar isso aqui para melhoria. Para crescer. Vem daquilo que você nunca perde, né? Às vezes você passa por um momento de dificuldade, né? Processos da vida, mas é interessante como você passou por esses processos e tirou aprendizado, né? Isso eu tenho certeza que te fez uma esposa melhor, uma mãe melhor e juntos, né? Você vai ter muito a agregar aí neste evento, Poder Transformador da Ação. Nosso público, né, que está nos assistindo, qual a expectativa que eles podem criar diante daquilo que você vai trazer para eles? Vamos trazer um pouquinho aí do que a gente vai falar, porque eu só trouxe um pouco de como eu entrei nesse processo, mas eu não vou falar sobre esse momento de dor. A gente vai falar sobre perfil comportamental, porque o que eu aprendi? Que quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei sobre mim, eu entendo o outro. Quanto mais eu sei sobre mim, menos eu julgo o outro. E quantas vezes a gente para diante de projetos e diz assim, por que eu não consigo? Por que não vai para frente? Por que eu procrastino? Porque você não se entende e você não se conhece. Porque quando a gente se conhece, a gente vai saber quais são os reais motivadores. O que te motiva, Thiago? O que te motiva?
é diferente do que me motiva. E eu entender aquilo que me motiva, eu posso olhar para você e não te julgar, e até te entender e te ajudar. Dizer assim, você está naquilo que realmente você faz sentido para você? Você está fazendo aquilo que tira o seu melhor ou você só está vivendo? Até mesmo o relacionamento de casal, filho, relacionamento entre funcionário e chefe e funcionário, dono e funcionário. Porque às vezes você não se entende. Por que às vezes você é uma pessoa fazedora? A pessoa que você tem pensamento rápido e aí você olha para o outro e fala assim, puxa, por que ele não conseguiu resolver isso? Por que ele não conseguiu sair do lugar? É porque ele precisa de tempo. Existem perfis comportamentais que eles precisam de tempo para pensar. Eles precisam de tempo para analisar. Tem outros que é do bora. É como se cada um tivesse um tempo para agir, né? Para agir. E a gente se entender, você vai descobrir que às vezes você colocou um funcionário de um perfil totalmente errado naquela função. E é por isso que ele não está tirando o melhor. Talvez você não está saindo bem, não está tendo resultados, porque você está na função errada. Tem pessoas que elas são excelentes em lidar com pessoas. Tem outras que não são excelentes por natureza. É claro que com autoconhecimento é possível melhorar e diminuir alguns perfis. É possível eu, quando tenho consciência do que eu não sou boa, eu melhorar aquilo conscientemente. Mas quando eu não tenho consciência, eu não vou para lugar nenhum. Eu só tenho aquela sensação que eu não sou boa naquilo e às vezes eu até fujo. Mas quando eu tenho consciência do que eu sou boa, do que eu não sou boa, eu consigo ajudar o outro e tirar o melhor de mim. Porque a gente tem aquela crença, nós todos temos aquela crença de eu não sou boa nisso, então é melhor não... Mas todos nós somos bons em alguma coisa. Não tem perfil certo, perfil errado. Muitas pessoas me perguntam, tá, mas qual que é o perfil certo? Eu falo, não existe perfil certo, perfil errado. Qual que é o melhor perfil? Qual que é o melhor perfil? Muita gente me pergunta. Né? Qual que é o Mas acho que o que as pessoas querem saber, às vezes as pessoas não estão nem muito interessadas no perfil comportamental para o trabalho, mas às vezes quer saber assim, esse negócio de perfil comportamental dá certo para casar também? Para se relacionar? Será que funciona mesmo? Se eu souber o dele, o meu, como é que é? Será que ajuda? Ó, tem gente que ainda pergunta assim, qual perfil combina com qual para casar? Não existe isso. Existe a gente saber qual que é o meu, qual que é o do outro. Para quê? Para que aquilo que eu sou boa, ok, e aquilo que eu não sou boa o outro tem, eu vou usar dele. Um exemplo, eu abro meu coração e dou o meu exemplo. O meu perfil e o do meu marido. Nós somos diferentes, perfis diferentes. E ele tem o que eu não tenho. Entender isso fez a gente nos relacionar muito melhor. Por quê? Porque ao invés de criticar, implicar, eu falo, peraí, olha isso aqui pra mim, porque eu não sou boa em analisar contrato. Então você olha pra mim. Ao invés de chocar, a gente virou complementar. Nós viramos um time. Mas porque são perfis diferentes. Agora a pergunta é, perfis iguais, vai ter mais atritos? Vai ter um choque nisso daí? Depende da pessoa, né? O autoconhecimento... Perfis iguais, imagina. 2Dzão. Eu imagino assim, não tenho esse conhecimento nessa área, mas eu imagino que chocaria, não sei. Não, eu tô perguntando, né? Eu tô perguntando né? dois. Vamos lá. Você quer saber? Dia 1º de fevereiro, não perca. Talvez nós saibamos nosso lá, evento, né? Isso, porque a gente vai saber. falar sobre isso, mas já adianto, tem como sim. Todos nós temos um lado bom, todos nós temos coisas a agregar. O problema é quando a gente começa a criticar e dizer assim, né? Não, isso o meu é melhor, o seu é pior. Não. Nisso eu faço naturalmente, o outro não tem essa destreza natural, mas ele tem outras que eu não tenho. Porque todo ser humano, nós falamos temos 4 perfis e nós temos os 4. 2 são mais ressaltados, são mais elevados, mas nós temos os 4. Eu ouvi, Ellen, uma pessoa dizer assim, isso é empolgante, né? Você que vai estar lá dia 1º de fevereiro, você vai ver isso na prática. Eu ouvi uma pessoa dizer assim, depois de uma palestra acerca, né, do perfil comportamental, ela falou assim, se eu soubesse disso antes de me divorciar, eu não teria divorciado. Olha só a importância disso. Né? Então, assim, sei lá qual que é o perfil de cada um.
Eu sei que ela disse assim, se eu soubesse disso, desse conhecimento. Por isso que conhecimento é poder, né? Às vezes as pessoas falam assim, é muito caro o conhecimento. Na verdade, o Vaz pegou pesado nisso aí quando ele fez aquela mídia, né, gente? É uma pizza. E olha, uma pizza tem glúten, tem ketchup, tem lactose, tem tanta tose aí, vai te prejudicar. Vai Agora te engordar, não. vai. Ó, o poder transformador da ação revitaliza mentes, né? Então, quando essa pessoa disse isso, e é verdade, existem transformações assustadoras na família, no lar, no profissional, no meio social, do trabalho, né? Profissional. Então, assim, é real. Então, o assunto que a Ellen vai trazer é muito importante para o seu start aí, para sua virada de chave, porque aí depois tem uma jornada para você entrar e você só sai se você não for inteligente. Isso, Porque se você Ô, for, não sai dentro desse... Não, pode dizer, vai. Só fazer um adendo aqui. Sim. E para os pais, e para os meus filhos. Excelente para a gente conduzir os filhos. Porque a tendência do ser humano é a gente ficar na zona de conforto. Eu lidar com aquilo que eu sou, com o mesmo perfil que eu tenho, é ótimo, porque eu já me conheço, eu sei como lidar comigo. Então, se você tem um filho que é como você, no meu caso, eu sou super falante, gosto de comunicar, gosto de pessoas, aí eu tenho uma filha que é igual a mim. É super simples eu lidar com ela, porque é igual eu lido comigo mesma. Mas aí eu tenho uma outra filha que não é. Ela tem um perfil diferente do meu. E lidar com perfis diferentes é um desafio pra gente. E aí, a primeira ação da gente é ir contra, é bloquear esse filho que tem um perfil diferente do seu. Quando você tem essa consciência, ao invés de você bloquear esse filho, você vai estimular esse filho no melhor que ele é. Eu tenho uma filha que naturalmente ela é dominante. O que depois desse conhecimento eu passei a fazer? Minha filha, você é excelente líder. Minha filha, você nasceu para liderar. Você só me ajuda a te ajudar a ser uma melhor líder. Minha filha, melhora o jeito de falar, porque uma liderança de sucesso, ela precisa ser uma liderança em conjunto, ela não precisa ser uma liderança incisiva. Então, vamos mudar essa forma. Mas você nasceu para liderar. Olha a diferença que o conhecimento traz. Eu ia te perguntar assim, se tinham vidas que você já viu, né? Poderia citar aqui pra gente e mostrar a transformação, né? Você disse aí da sua filha. Então, assim, quando você tem esse entendimento, serve ali como para você orientar a pessoa, né? Então, assim... Também tem uma pessoa que eu fiz, né? Nós aplicamos o perfil comportamento. Perfil. E essa pessoa, ela estava muito estressada. Ela é uma pessoa que estava à flor da pele. Então, assim, ela discutia muito com o marido. Ela estava levando uma vida de estresse. Ela estava muito... E aí, ela falou, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, me ajuda, não sei se é meu trabalho. E nós fizemos o perfil com ela. E quando veio o resultado, foi uma surpresa para ela. Ela estava num trabalho totalmente diferente do que ela era natural. Então, estava exigindo dela estar num estado adaptável todo o tempo. E aquilo deixava ela muito estressada. Quando ela se descobriu uma pessoa que gosta de pessoas, e ela trabalhava num local extremamente fechado, entre 4 paredes, um computador à frente dela, e dados. E ela não gosta de dados. Então, ela estava num local que naturalmente não era legal para ela, porque ela não tem aquele perfil. O perfil dela era de interação de pessoas, de ensinar. Então, quando nós trouxemos esse feedback para ela, e ela chorava muito, porque ela falava, meu Deus, eu estou a ponto de acabar com o meu casamento, por quê? Porque eu estou uma pessoa irritada por conta de eu estar num local que não é bom para mim. Isso aí, gente, é um pouquinho, só uma pontinha do iceberg, porque às vezes você vai confundir isso aí com signo. Mas o pai já tá aqui. É verdade. Qual o signo que tá certo, né, mas Será? Minha cabeça tá... Não confunde com signo não, tá? Isso aí é perfil comportamental. Nós não temos como abrir muito aqui, né? A Ellen deixou aí só uma pitadinha daquilo spoiler, né? Que vai acontecer lá no Poder Transformador da Ação.
tá? Espero que você não perca essa oportunidade de vida, né? E, Ellen, se você tem aí mais alguma coisa para dizer aí para o público, se você pode abrir mais algo aí, né? Abrir sua caixinha preta aí, ver o que tem mais aí, ou é só lá agora? Vamos fazer assim, vamos deixar aqui para o pessoal comentar, e aí a gente vai respondendo esses comentários, e o restante a gente vai falar sim, lá no dia... Na verdade, a gente vai começar, né? É só o início, é só um né, gente? start. Uma imersão de 6 horas, talvez seja só assim, o primeiro diálogo. Jornada. É o primeiro passo da jornada, Exatamente. né? Eu imagino assim, sabe? Quando você chega numa estação de trem e tá ali diversos destinos. A nossa primeira imersão é para apontar o caminho. Eu acredito que seja a tomada de consciência, né? Porque a gente só muda a partir do momento que você precisa entrar no trem para chegar no destino. Porque o que acontece? Quando a gente não se conhece, a gente não conhece o outro. E quando eu tenho conhecimento de quem eu sou, dos meus limites, aonde eu posso chegar, o que é bom para mim, eu passo a aceitar aquilo que é bom para mim, eu passo a entrar em projetos que eu amo, que tiram o melhor de mim. Quando você faz aquilo que tira o seu melhor, não é cansativo, não é difícil, não é pesado. E isso que essa consciência vai trazer a respeito de você, do teu trabalho, se você está na função realmente, será que você está desenvolvendo aquilo que você nasceu para fazer? Será que você está vivendo o seu melhor? Que aquilo que a gente está dizendo, não tem perfil certo e errado, mas tem aquilo que tira o seu melhor. Será que no seu relacionamento você está tirando o seu melhor e o melhor das pessoas que convivem com você? Nesse 1º de fevereiro, a gente vai começar e te mostrar a direção que é para sair dessa zona de conforto. Eu já estou ansioso aí para esse evento, para essa palestra. Vamos começar logo? Já vamos, por mim já começava agora. Bora. Mas diz aí, Ellen, o seu Instagram para o pessoal te acompanhar, se inscrever aí. Tenho 2. Tem 2? Tem 2. Vai os 2 ou só um? Não sei. Eu tenho o meu pessoal, que é Prata Ellen 18, e o meu profissional, que é eu falo um pouco mais sobre esse assunto de perfil comportamental, presença executiva, tem alguns assuntos lá que a gente está falando sempre, que é o Pilares versus Sucesso, Pilares do Sucesso, e você me encontra lá. É isso aí, segue ela aí no Instagram e também não deixa de se inscrever também no nosso canal aqui do YouTube, deixa o seu comentário, o seu joinha, porque isso ajuda para que esse conteúdo seja levado ao maior número de pessoas, não é isso? Maravilha, exatamente. A gente fica com vontade de ouvir mais, mas a gente tem que deixar isso pro dia primeiro, né? Lembrando que todas as instruções aí, como que eu faço para entrar nesse barco do desenvolvimento pessoal, né, nesse primeiro treinamento que nós vamos ter aí, trazendo a consciência, o link está na bio também para você adquirir o seu ingresso. Lembrando que restam pouquíssimas vagas, já manda aí para o teu amigo, aquela pessoa que precisa estar, e vai ser maravilhoso ter todos vocês lá. Quero te agradecer, Ellen, por ter vindo aqui. O prazer é todo meu, espero você lá com a gente. Te garanto que as 6 horas vão ser pouquíssimas. Você vai ficar com vontade, sabe aquele de quero mais? Eu até brinquei que vai ser o aperitivo, não vai ser nem a entrada. É o aperitivo, assim, ó, para entrar na jornada. É isso aí. Obrigado, Ellen. Eu que agradeço. Mais alguma coisa aí pro público? Acho que só não perca a oportunidade, talvez seja a única oportunidade que você vai ter. Uma oportunidade sem dor, uma oportunidade sem passar por um momento tão difícil. Imagina, se você aprende já sem precisar de passar por algo tão aprende o caminho doloroso. das pedras, Exatamente. né? Sem ter que tropeçar nas pedras. Exatamente. Isso é maravilhoso. Boa, hein? É isso aí. Alguma consideração? É exatamente isso. Eu sinto que a gente está deixando assim a coisa bem... quero ouvir mais, né? Se eu tô com vontade, imagina. Mas tem que ser, né? Afinal de contas, é um podcast para apresentar a prévia daquilo que vai ser apresentado. É isso. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado aí pela presença de vocês nesse podcast. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.